Olha só, hoje teve lá no Congresso aquela skin que a gente adora do Haddad, o Haddad pistola. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. Olha a matéria da Fórum. Haddad humilha bolsonarista que tentou lacrar durante a audiência. O ministro da Fazenda participou da reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Deixa eu pegar aqui a matéria da Fórum. Né? É muito legal. O Haddad ele é muito educado, né? Ele é muito gentil, mas ele está cada vez mais afiado na hora de se defender, né, e rebater os bolsonaristas. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A matéria do nosso querido Marcelo Railo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou nessa quarta de uma audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Durante sua fala, o ministro foi alvo de uma tentativa de lacração por parte do deputado bolsonarista Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, que pediu a Fernando Haddad que ligasse para o presidente Lula e implorasse para que ele ficasse nos Estados Unidos e se encontrasse com Donald Trump, né? Coloca aí, por favor, a resposta do Haddad para o Evair. E para finalizar, o senhor vai ligar para o Lula para ele ficar nos Estados Unidos ou não? Olha, o Lula não está precisando de lição de diplomacia de ninguém. Porque se acontecer alguma coisa ontem que o senhor deveria até se envergonhar em relação ao presidente anterior, é a maneira como o presidente Lula é tratado no mundo inteiro. Por todos os chefes de Estado. Só tem hoje um presidente que fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Seja o presidente da China, da Rússia, da França, primeiros ministros, com quem ele quiser. Eu não vi o seu presidente cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa para falar I love you para o presidente dos Estados Unidos. O Lula não vai se dispor a esse tipo de humilhação, deputado. O Lula anda de cabeça erguida. Ele sabe da origem humilde que ele tem, ele não nega a origem humilde que ele tem, mas ele sabe se fazer respeitar, como ele está fazendo agora, fazendo o Brasil ser respeitado. Por isso que 500 mil pessoas foram para a rua no domingo, pedindo respeito à nossa soberania, à nossa democracia. Então, sinceramente, queria dar lição de diplomacia para o presidente Lula, vindo de alguém que passou a vergonha que foi 4 anos do governo anterior, nós precisamos ter um pouquinho mais de calma nessa hora. Muito obrigado. Toma, Evair! Vai dormir, hein, com a cara quente hoje, hein? Tomou papudo. Imagina, gente, um ninguém desse, um zero desse, querendo ensinar diplomacia para o Lula, que está brilhando lá nos Estados Unidos, tá? Teve outra resposta do Haddad também para um tal de deputado Caveira. Olha o tipo de gente que o bolsonarismo colocou na Câmara, né? Hoje eu fiquei conversando com segurança. Eu frequento a Câmara dos Deputados desde 89. Desde 89, já é bastante tempo, né? 36 anos, fazia tempo que eu não ia lá, agora eu vou com mais frequência. Mas aí eu conversando com esse segurança, ele falou assim: nossa, a coisa aqui tá ruim, né? Eu falei, tá muito baixo nível. Ele falou, nossa senhora, é evidente o baixo nível da Câmara, sobretudo hoje, né? Coloca aí esse tal do Caveira. Gui. Que saudade de Paulo Guedes. Esse sim não colou em prova nenhuma. O fato de eu ter passado numa prova de economia estudando só 2 meses é crédito meu, deputado, não é débito. Eu fiz direito e passei numa prova de economia estudando só 2 meses. Paciência, né? Paciência, nem todo. Garanto que o senhor não tem nenhum amigo com essa capacidade intelectual. Mas o senhor quer me ofender aqui? O senhor quer me ofender aqui, o senhor não vai me ofender. Sem querer me gabar, mas já me gabando, né, Haddad? Oh, meu Deus, gente. O cara de óculos escuros na Câmara. Ave Maria, tem nem coragem de mostrar a cara direito, né? Já é uma característica do bolsonarismo, a covardia. E teve outra traulitada do Haddad
na Júlia Zanata. Deputada Júlia Zanata, coloca aí, Gui. Acorda pensando em imposto. Respira pensando em imposto. E até pensa em tributar o ar que a gente respira. Isso é de uma crueldade gigantesca. Nós não queremos mais pagar imposto e nós não queremos ver o agro tributado. Você colocar 33 milhões de pessoas passando fome, para algumas pessoas isso não é cruel. Matar 700 mil de Covid, renegando a vacina e cortando o auxílio antes da vacinação, para algumas pessoas isso não é cruel. Deixar a tabela do imposto de renda 7 anos sem atualização não é cruel. Mais de 10 milhões de brasileiros passaram a pagar imposto de renda no governo Bolsonaro. Isso não é cruel. Cruel é cobrar imposto de bet, cruel é cobrar imposto de bilionário, cobrar imposto de banco e de especulador. Aí isso é cruel. Porque mexe com parentes, amigos. Agora, a população que se lasque. O pobre que se lasque. Nós vamos dar a maior isenção a número de brasileiros da história desse país. Porque foi feita a promessa pelo governo anterior de isentar quem ganhava até 5 mil. Isso não é crueldade. Agora, tem um presidente que honra a palavra e mandou o PL para cá, isentar 10 milhões de brasileiros e reduzir de outros 5 milhões. No total, em 4 anos, serão 25 milhões de brasileiros que ou vão ficar isentos ou vão pagar menos imposto de renda. Essa turma está falando de crueldade. Mas qual é a moral que esse povo tem para falar de crueldade? Qual a moral que pessoas, né, um grupo político que deixou gente cavucando no lixo, na fila do osso, o Brasil de volta no mapa da fome. Que moral que tem. E vamos combinar, que voz horrorosa que esse pessoal tem, né? Nossa, Júlia Zanata, procura um fonoaudiólogo, minha filha. Sua voz é horrorosa, horrível, horrível. A voz do Haddad, né? Toda suave, tranquila. E a outra lá gritando que nem uma... Não vou chamar de histérica, não, mas parece, tá?